legal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a primeira parte da nossa live falando sobre as penas privativas de liberdade. Na nossa live passada, na nossa aula passada, eu comecei a ver com vocês as penas, as espécies de pena no Brasil. Nós começamos ainda antes falando da sanção penal. E eu dizia para vocês que sanção penal é um gênero para as espécies penas e medidas de segurança. Tanto para a aplicação das penas quanto para a aplicação das medidas de segurança, nós precisamos do quê? Precisamos de um fato típico e precisamos da ilicitude. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo, né? Todos me ouvindo? O melhor que nós temos, diz o Rodrigo. Um beijo, meu amigo. Obrigado, tá? Araguaína, Tocantins. Alô, alô, Marcos Paulo. Vamos lá. Eu quero que vocês participem aí, tá? Alex Azevedo, Rafa, sejam todos muito bem-vindos. Então, tanto para a aplicação de uma pena quanto para a aplicação de uma medida de segurança, nós precisamos do fato típico e da ilicitude. No entanto, para aplicar uma pena, ainda da culpabilidade. Para aplicar uma medida de segurança, ainda da periculosidade. Então vamos lá. A aplicação de uma pena pressupõe fato típico, ilicitude e culpabilidade. A aplicação de uma medida de segurança pressupõe fato típico, ilicitude e periculosidade. Lembram da diferença entre culpabilidade e periculosidade? A culpabilidade, pressuposto da pena, é um juízo que eu faço para trás, é um juízo que eu faço para o passado. Periculosidade, por outro lado, pressuposto para a medida de segurança, é um juízo que eu faço para frente, é um juízo que eu faço para o futuro. Então a culpabilidade é pressuposto para aplicar uma pena. A periculosidade é o pressuposto para aplicar a medida de segurança. Há duas espécies de medidas de segurança, pessoal. Nós vimos na live passada a internação e o tratamento ambulatorial. Agora, por outro lado, há três espécies. Deixa eu botar no silencioso aqui. Pronto. Por outro lado, há três espécies de penas. Artigo 32 do Código Penal. Yasmin do Rio, Marcos Almeida de Brasília, Aquívia, Natal, Rio Grande do Norte, Boa Vista, Valdenor, Iporá, Goiás, terra da Rede Júris, Goiás, Goiânia, né? Quem é que tá ali? Michael Prince. Há três espécies de penas, meu caro Michael. Artigo 32 do Código Penal. As privativas de liberdade, as restritivas de direitos e a pena de multa. Nós estamos aqui trabalhando hoje, na live de hoje, com a primeira espécie, as privativas de liberdade, que por sua vez também se dividem em reclusão, detenção e prisão simples. Então vamos lá. Tudo começa com a sanção penal, é o gênero dos gêneros. Sanção penal é o gênero para medida de segurança e pena. A pena se divide em privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. E a privativa de liberdade se divide em reclusão, detenção e prisão simples. Reclusão e detenção para os crimes, prisão simples para as contravenções penais. O nosso foco diz respeito hoje à aplicação das penas privativas de liberdade, ou seja, da pena de prisão. Da pena de prisão. Estou desligando o ar aqui porque está ficando quente no meu escritório. Hoje está um frio danado em Porto Alegre. Frio, um dia chuvoso, né? E ter que ligar o ar aqui para aquecer um pouquinho, porque esse frio do Rio Grande do Sul não é mole, pessoal. Márcia Santos de Goiânia, terra do meu querido amigo Geibson. Que legal. E aí, Kleinke? Pô, ainda bem que o Chavante ganhou hoje, né? Graças a Deus, o nosso querido Brasil de Pelotas. 2-0. Acho que terminou assim, né? E aí, quem é que tá ali? Val Messias dos Santos, que legal. Seja muito bem-vindo, tá? Samira de Viamão, mas criada no Tocantins.
Que bom, terra boa, Viamão. Fui promotor substituto ali. Danilo, alô para o Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vera Cruz, Bahia, Érica. Desculpem que eu não cito todos, tá? Olha ali quem é que tá ali. Guilherme de Pernambuco, a Leila. Muito bom. Meus queridos e minhas queridas, o critério para aplicar uma pena privativa de liberdade no Brasil, ele é trifásico. Aqueles que estão com VAD aí, aqueles que estão com o Código Penal aí, aliás, deixa eu mostrar para vocês a capa nova do nosso VAD, olhem aqui. Olhem aqui que legal. Esta é a capa nova do VAD, eu estarei sorteando nos próximos dias, vocês acompanhem pelo meu perfil ali no Instagram, tá? @alexandre.a.sarim. Tá bonito, né? Esse aqui é para o 26º exame de ordem. Legal, né? Eu tô aqui, esse carequinha aqui. Na coleção esquematizada do nosso querido mestre, meu amigo Pedro Lenza. Muito bem. Eu dizia para vocês que o critério é trifásico, é o famoso critério Nelson Hungria. O Nelson Hungria que é conhecido como o príncipe dos penalistas. O critério Nelson Hungria, que é trifásico, se contrapõe ao critério Roberto Lira, que é conhecido, por outro lado, como o príncipe dos promotores. O grande Roberto Lira, um grande tribuno, né? Um sujeito com uma oratória invejável. Roberto Lira defendia um critério bifásico. Nelson Hungria um critério trifásico. Pois a reforma penal de 84, se vocês observarem o caput do artigo 68, adota o critério trifásico, o critério Nelson Hungria. Portanto, a fixação da pena privativa de liberdade no Brasil segue 3 fases. A primeira fase, que é a fase da pena base, artigo 59 do Código Penal. A segunda fase, que é da pena provisória ou intermediária, agravantes e atenuantes. E a terceira fase, que é da pena definitiva, majorantes ou causas de aumento e minorantes ou causas de diminuição. Olha ali, a Luísa do Rio Grande do Sul, que legal. Fernandes, Stefano de Paula, Jundiaí, quem é que tá ali? A Laís? Legal. A Fábio na área. Cadê o Caleb? Pergunta o Guto. Cadê o Caleb? O Caleb nos abandonou. E aí, Félix Henrique ADV. Esse cara é bom em penal, Félix. Legal, né? Santa Maria. E aí, meu amigo Fernandes Vasconcelos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? A Tássia de Salvador. Olha ali, a Vera de Belém do Pará. O Rafa de Juiz de Fora. Daniel de São Bernardo, São Paulo. Que legal, né? Vamos lá, então. Meus queridos, o nosso objetivo é trabalhar com cada uma das fases. Cada uma das fases. Vamos começar pela primeira fase. A primeira fase é a fase da pena base. Nesta primeira fase, o juiz enfrenta as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Então, aqueles que estão com VAD aberto aí, que estão com o Código Penal aberto, peguem agora o artigo 59 do Código Penal. Vejam comigo que o artigo 59 do Código Penal, ele fala em 8 circunstâncias judiciais. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. Estas são as 8 circunstâncias judiciais, meu querido amigo Ed de Floripa. As 8. Aleixo Aparecida. Oi, legal, né? Muito bom. Quem é que tá aqui? Ivana, querida. Tudo bom? Tudo bem. Brasília, o Maicon, Luiz Fontes, a Edna, Mari Jesus de Sobral, Ceará. Um beijo para vocês, tá? Caruaru, Pernambuco, Natal, Juazeiro, Petrolina, Catalão, Goiás. Um beijo, pessoal. Bom, vejam, nesta primeira fase, o juiz ele tem que enfrentar as 8 circunstâncias judiciais do 59 para fixar a chamada pena base. Vamos falar um pouquinho sobre estas circunstâncias. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade.
Motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Para quem não pegou, elas estão no 59 do Código Penal. Culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de reprovação. É o juízo de reprovação, é o grau de censura, de reprovabilidade. Quanto maior a reprovação, a reprovabilidade que recaia sobre o comportamento do agente, maior a culpabilidade. Quanto menor a censura, menor a culpabilidade. Existem autores, como por exemplo o Guilherme de Souza Nutti, o Nutti que diz que na verdade a culpabilidade é a soma de todas as outras. Bastaria uma, a culpabilidade ali, a reprovação. Antecedentes. Me digam o seguinte, agora é muito importante. Hein? Me digam o seguinte. Lauriana. É o da Saraiva? É o da Saraiva, Galvão. É o da Saraiva, o nosso curso Saraiva Prova. Legal, né? Bom, me digam o seguinte. Antecedentes. Desculpem que eu não consigo responder a todos vocês, tá? Ana Melo de Floripa, Joyce, tô vendo aqui, Joyce XZ, hein? O Dime de Natal, Jaércio, Penal na Veia Macapá, me diz o querido Maílson Brito Mendes. Que bom te ter aí de novo, meu querido Maílson, tá? Vamos lá então. Leila, de São Luís, para você, o que são maus antecedentes? Por exemplo, inquéritos policiais são maus antecedentes? Por exemplo, ações penais em curso, ainda sem trânsito em julgado, são maus antecedentes? Por exemplo, os antecedentes juvenis. Um rapaz que com 17 anos foi para a fase internado, mas que hoje com 18 está sendo condenado por um crime agora. Aquela internação na fase, aquela aplicação de medida socioeducativa serve como má antecedência? Ali de Fortaleza, o que são maus antecedentes? Hein? Eu estou vendo os comentários de vocês aqui. Estudei com o senhor para a primeira fase em 2012, me diz a diário de concurseira. E aí, passou? Espero que sim, né, minha querida? Hein? Ai, ai. Me acompanha ali, André79 Alemão. Me acompanha no Instagram. Logo, logo estarei divulgando os meus vídeos no YouTube, tá? Todos esses vídeos, inclusive as lives daqui. Meus queridos, a súmula 444 do STJ diz que não. A súmula 444 do STJ diz que a má antecedência, na verdade, pressupõe condenação definitiva. Ela não diz com estas palavras, mas ela vai nos dizer expressamente que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem servir para agravar a pena base. Não podem servir para agravar a pena base. Súmula 444 do STJ. Então, afinal de contas, o que são maus antecedentes? Vamos ver se alguém mata aí. Ana Grace, querida, um beijo para vocês aí em Planalto, Rio Grande do Sul, tá? Para ti, pro Maurício, para todos. Pro meu querido Rodrigo. O que são maus antecedentes? Se vocês tivessem que definir isto numa prova oral, o que são maus antecedentes? Fernanda Camila, essa é para ti. O que são maus antecedentes? Anotem aí, meus queridos. Maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência. Maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência. Um abração, Maurício! Grande Maurício. Esse é bom, esse Maurício. E aí, Alexander, tudo bem, trânsito em julgado? Mas tu tens que cuidar a reincidência. E a reincidência é uma agravante. A reincidência ela é aplicada na segunda fase. Nós recém estamos na primeira. Então vejam, maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência. Condenações definitivas que não geram reincidência. Vamos lá, por exemplo. A Rosana de Rondônia. Vamos imaginar que o juiz ele aplica uma pena para o réu. Quem é que está aí? Vamos lá. O meu querido amigo Félix Henrique ADV. Qual é a pena que você quer dar? Você é o juiz do caso concreto, meu amigo Félix. Qual é a pena que você quer dar? Me deem qualquer exemplo aí. Pena de quantos anos? Isso aí, Estela. Trânsito em julgado. Mas vamos por um exemplo mais prático para vocês entenderem. Quantos anos o juiz vai dar? Vamos falar em... Vamos lá.
10 anos, pode ser? 10 anos? Bom, digamos que o juiz dê 10 anos para o réu. Esta condenação, ela transita em julgado. Me diz o meu amigo Gabriel Delany, 10 anos. Maravilha. Esta condenação transita em julgado. O réu tem que começar a cumprir a pena. Claro que lembrando que o atual entendimento do STF, ainda por enquanto, pelo menos antes do Dias Toffoli assumir a presidência do STF, porque ele vai mudar, ainda por enquanto, porque está 6-5, o STF diz, pode começar a cumprir a pena no momento da manifestação do tribunal em segunda instância. Agora, no momento em que o Dias Toffoli assumir a presidência do STF, ele já anunciou que vai colocar em pauta novamente a discussão a respeito do início do cumprimento da pena em segundo grau, quando da manifestação do tribunal em segunda instância. Provavelmente nós vamos voltar ao passado, vamos caminhar para trás, no sentido de ter que aguardar o trânsito em julgado para início do cumprimento da pena. Mão pesada, diz a Sala Biene. 10 anos não é mão pesada, querido, depende do crime, né? Depende do crime. Latrocínio começa em 20, é de 20 a 30, por exemplo. Uma extorsão mediante sequestro com resultado morte é de 24 a 30. Veja só, tá? Então vamos partir do pressuposto que transitou em julgado a pena de 10 anos que o meu amigo Gabriel Delany deu, o réu tem que começar a cumprir a pena. Ele cumpre a pena dele de 10 anos. No momento em que ele termina este 10º ano, vem uma decisão do juiz da VEC, da Vara de Execuções Criminais. Em face do cumprimento satisfatório e integral da sanção imposta, declaro-a extinta. Vem uma decisão do juiz declarando a extinção da pena. Declarando a extinção da pena. A partir dali é que começam os 5 anos, o prazo legal de 5 anos, que está no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. O artigo 64, inciso 1º, meus queridos e minhas queridas, ele é conhecido como período depurador da reincidência. O período depurador da reincidência. Então vejam, nós demos, hipoteticamente, 10 anos, que foi a pena que o juiz, o Gabriel, quis dar para o réu. Transitou em julgado, o réu cumpriu os 10 anos. Terminou o 10º ano, o juiz declarou extinta a pena. Começaram os 5 anos do artigo 64, inciso 1º. Começaram os 5 anos. Aí vem a pergunta. Neste nosso caso hipotético, quantos anos o réu tem a espada sobre a cabeça dele e pode se tornar reincidente? Quantos anos? Quantos anos ele pode se tornar reincidente? Quem é que responde aí? Que legal, tá cheio de gente. Hoje eu não consigo acompanhar aqui de tantos comentários. Acho muito bom. Pessoal, todos concordam que no nosso caso hipotético são 15 anos? Porque nós temos os 10 anos que o juiz, o Gabriel, deu. E depois, Flavinha, minha querida, são 15. São 15 por quê? Porque eu tenho, a partir do trânsito em julgado, a possibilidade de ele vir a ser reincidente. Então, desde o trânsito em julgado, ele tem os 10 anos da pena, ele já pode ser reincidente. E mais os 5 que estão na lei. São os 10 da condenação. Ou seja, desde o trânsito em julgado, ele já pode vir a ser reincidente. 15. Eu sou o Vinícius Gomes. Esse cara é bom, hein? É isso aí, Gabrijas, tu sabe tudo, meu amigo. Tu é o juiz hoje, hein, Gabi? Isso aí, Maurício já matou também, 15. Por quê? São os 10 a partir do trânsito em julgado e mais os 5 do período depurador da reincidência. Muito bem. Mas vamos imaginar que passaram-se os 10, ele não voltou a delinquir. Passaram-se os 5 do Código Penal. Os 5 estão na lei. Os 10 o juiz deu. Os 5 estão na lei. Artigo 64, inciso 1º. Então passaram-se os 5 anos também e ele não delinquiu. Ele volta a ser tecnicamente primário. Mas pro resto da sua vida, portador de maus antecedentes, Michele querida. Hein? Fabi,
pro resto da vida portador de maus antecedentes. Pro resto da vida portador de maus antecedentes. Hein? Leandro, não te preocupa, esse curso ele segue toda terça eu tô aqui, tá? Então vejam, por isso que eu digo que os maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência. Condenações definitivas que não geram reincidência. Então, nos primeiros 15 anos, no nosso exemplo, 10 mais 5, ele pode vir a ser reincidente. Não delinquiu novamente? Volta a ser tecnicamente primário, mas para o resto da vida portador de maus antecedentes. Portanto, eu quero que vocês todos lembrem o que prevalece. Quem é que tá ali? Graciac, toda terça, geralmente às 22 horas, tá, querida? Acompanha no meu Instagram, @alexandre.a.salim. Eu sempre publico antes ali que horas, que dia, tudo isso, tá? Bom, vamos lá então. Maria, tá ali o tema, querida. Eu já fixei o tema. Como se diz aqui em Porto Alegre, te liga, bico de luz, hein? Ai. Toda terça, é isso aí, pessoal. O que prevalece, pessoal? Prevalece que para a reincidência, o critério é o da temporariedade. E para a má antecedência, o critério é o da perpetuidade. Repito, para a reincidência, o critério é o da temporariedade. Por quê? Porque a reincidência prescreve. Prescreve nos 5 anos depois da declaração de extinção da pena. Artigo 64, inciso 1º. A reincidência prescreve temporariedade. Mas a má antecedência... Estão rindo, né? A má antecedência, critério da perpetuidade. Uma vez configurados os maus antecedentes, pessoal, eles vão acompanhar o réu para o resto da vida. Agora é interessante que vocês anotem aí o seguinte. Há um posicionamento dentro da segunda turma do STF. A segunda turma é aquela mais flexível, né? A primeira é a mais rigorosa, a segunda é a mais flexível. Há um entendimento dentro da segunda turma no sentido de que os maus antecedentes também prescrevem. Se a reincidência, que é o mais, prescreve, os maus antecedentes, que são o menos, prescrevem também. Esse tipo de decisão, que é minoritária, tem fundamento no direito ao esquecimento. Tá? Então existe esse fundamento também. Joia? Bom, nós temos que lembrar ainda que, além dos maus antecedentes, nós temos como circunstâncias judiciais. Vamos de novo, então? Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade. A conduta social são os antecedentes sociais daquele sujeito. É a vida dele na família, é a vida dele no trabalho, é a vida dele dentro do condomínio onde ele mora. Isto é a conduta social. Personalidade, bom, diz respeito a questões subjetivas que movem o sujeito. É muito difícil a questão da personalidade, porque os juízes usam jargões aqui. Usam frases que já são pré-construídas há anos, que vão passando de juiz para juiz. Personalidade, 2 pontos, desajustada. Personalidade, 2 pontos, voltada para o crime. Agora, se nós analisarmos de maneira crítica, o juiz, ele não é psiquiatra. O juiz não tem formação para avaliar a personalidade do réu. É por isso que alguns juízes mais novos, juízes dos últimos concursos, que já fazem uma visão mais crítica do direito penal, eles vão dizer, não tenho elementos para avaliar. E pulam para a próxima circunstância. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade. Depois nós temos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime. Então os motivos do crime. Motivo torpe, motivo fútil, motivo de relevante valor. Só muito cuidado, porque se você está considerando o motivo como qualificador ou como privilegiadora, você não usa como circunstância judicial. Sempre fuja do bis in idem. Sempre fuja do bis in idem, porque isto anula a sentença criminal. Tá? Depois nós temos circunstâncias do crime, como por exemplo, os meios e os modos de execução, as consequências do crime, então o resultado do crime para a vítima ou para a família dela,
e o comportamento da vítima. O comportamento da vítima diz respeito a questões que facilitam o crime por parte da vítima. Cito um caso para vocês, em que eu atuei como promotor criminal. Eu tenho a minha vítima, no dia em que a vítima recebe o salário dela, ela toma umas e tá indo para casa já, no último ônibus lá, meia-noite, 1h, e a vítima tá meio bebum. A vítima abre a carteira e mostra para as pessoas no ônibus: olha aqui, eu recebi hoje, eu tô rico. Olha aqui, eu recebi hoje, olha só quanto dinheiro. Bom, nem preciso dizer para vocês, né? Esta vítima, ela desce do ônibus e 1 segundo depois ela é agredida e assaltada. É agredida e subtraída e furtada. Isso é roubo, é claro. Então veja, o comportamento da vítima, por vezes, ele facilita a prática do crime. Isto é levado em conta também lá na fixação da pena, na pena base, na pena privativa de liberdade, na sua primeira fase. Para eu encerrar esta primeira parte da nossa live, fica a pergunta: aqui, na primeira fase, na pena base, o juiz pode fugir dos limites legais? Ele pode aplicar a pena acima do máximo ou abaixo do mínimo? Eu respondo em 10 segundos. Quem já me conhece sabe que eu encerro a primeira parte da live para salvar e compartilhar aí no Amo Direito, salvar no meu celular para nós depois disponibilizarmos no YouTube, tá? E em 10 segundos eu volto para a segunda parte da nossa live, tá? Um beijo para vocês.